Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Observador do Mundo. Hoje vamos explorar 25 fatos fascinantes sobre as mulheres que provavelmente você não conhecia. Prepare-se para se surpreender. Número 1. As mulheres possuem o maior número de papilas gustativas na língua em comparação com os homens. Isso significa que elas são mais sensíveis a sabores doces e salgados e tendem a não gostar de sabores amargos. Essa diferença pode ter origem evolutiva, pois os alimentos amargos podem indicar toxinas ou venenos, e as mulheres grávidas precisam evitar esses alimentos para proteger o seu bebê. Número 2. Descobrimos que as mulheres têm uma maior tendência a sofrer de enxaqueca devido a flutuações hormonais e a estrutura cerebral única. As mulheres são 3 vezes mais propensas a ter enxaquecas do que os homens. Além disso, as mulheres têm uma maior atividade nas áreas do cérebro relacionadas à dor, à emoção e à memória, que pode aumentar a percepção e a persistência da dor. Número 3. Temos uma curiosidade sobre o coração das mulheres. Ele é menor e bate mais rápido do que o dos homens, cerca de 8 batimentos por minuto a mais. Isso faz com que elas tenham uma maior necessidade de ferro no organismo para evitar a anemia. Número 4. Descobrimos que as mulheres possuem uma maior sensibilidade ao toque, graças a um maior número de terminações nervosas em sua pele. Essas terminações são células especializadas que captam estímulos externos e os transmitem ao cérebro. As mulheres têm cerca de 34% mais terminações nervosas do que os homens, na ponta dos dedos, e cerca de 10% a mais na face. Isso pode explicar porque elas são mais hábeis em tarefas manuais e artísticas, como costurar, pintar ou tocar instrumentos musicais. Número 5. Trazemos uma vantagem incrível. As mulheres possuem um sistema imunológico mais forte, que envelhece mais lentamente que o dos homens. Isso se reflete na expectativa de vida, sendo que, em média, as mulheres vivem mais do que os homens, com uma diferença de até uma década em algumas regiões. O sistema imunológico é responsável por defender o organismo contra agentes infecciosos, como vírus, bactérias e fungos. As mulheres têm uma maior produção de anticorpos, que são moléculas que reconhecem e neutralizam os invasores. Além disso, as mulheres têm um cromossomo X extra, que contém genes importantes para a imunidade. O cromossomo X é um dos cromossomos que determinam o sexo biológico de uma pessoa. As mulheres têm 2 cromossomos X, enquanto os homens têm um cromossomo X e um Y. Número 6. Destacamos aqui uma habilidade aquática. As mulheres possuem uma maior proporção de gordura corporal em comparação com os homens, o que lhes confere uma vantagem na flutuabilidade durante a natação. A gordura corporal é um tecido que armazena energia e protege os órgãos internos. Ela também é menos densa do que a água, o que faz com que ela flutue. As mulheres têm cerca de 25% de gordura corporal, enquanto os homens têm cerca de 15%. Isso pode explicar por que as mulheres são mais resistentes e rápidas em provas de longa distância na natação. Número 7. Entramos no mundo do olfato. Durante a ovulação, as mulheres possuem um sentido de olfato mais aguçado, o que pode influenciar suas preferências de perfume e até atrair parceiros em potencial. Número 8. Descobrimos que as mulheres possuem uma maior conexão entre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro, o que lhes permite realizar múltiplas tarefas com mais facilidade e ter uma melhor memória verbal. O cérebro é dividido em 2 hemisférios, cada um responsável por diferentes funções cognitivas. O hemisfério esquerdo está relacionado à lógica, à linguagem e à razão. Os hemisférios se comunicam por meio de um feixe de fibras nervosas chamado corpo caloso. As mulheres têm um corpo caloso mais espesso e mais desenvolvido que o dos homens, o que facilita a troca de informações entre os hemisférios. Número 9. Descobrimos que as mulheres possuem um sistema de resposta ao estresse mais robusto. Elas liberam ocitocina e cortisol para auxiliar na recuperação emocional após situações estressantes. O estresse é uma reação do nosso organismo diante de ameaças ou desafios, que envolve a liberação de hormônios como a adrenalina e o cortisol. Esses hormônios aumentam a frequência cardíaca, a pressão arterial e a glicose no sangue, preparando o corpo para lutar ou fugir. A ocitocina é outro hormônio que é liberado durante o estresse, mas tem um efeito oposto. Ela reduz a ansiedade, promove o relaxamento e estimula o vínculo social. As mulheres produzem mais ocitocina do que os homens, o que as ajuda a lidar melhor com o estresse. Número 10. É interessante destacar que as mulheres possuem uma temperatura corporal basal ligeiramente mais alta que a dos homens, o que pode afetar sua sensação de calor ou frio. A temperatura corporal basal é a temperatura do corpo em repouso, sem influência de fatores externos, como exercício físico ou ambiente. Número 11. Entramos novamente no mundo do olfato.
As mulheres possuem um olfato mais apurado e podem até detectar o estresse em seu parceiro pelo cheiro de sua camisa. Isso ocorre devido ao maior número de células e neurônios na região olfativa do cérebro. O olfato é um dos sentidos mais primitivos e poderosos, capaz de evocar memórias e emoções. As mulheres usam mais o olfato do que os homens para escolher seus parceiros, pois ele pode indicar a compatibilidade genética e imunológica. Número 12. Destacamos a flexibilidade única das mulheres na região lombar. Essa flexibilidade lhes permite manter o equilíbrio mesmo ao carregar peso extra durante a gravidez ou realizar movimentos ginásticos desafiadores à gravidade. Número 13. Descobrimos que as mulheres possuem uma audição mais aguçada que os homens, especialmente em frequências altas. Isso pode explicar porque elas são mais sensíveis a ruídos irritantes ou a choros de bebê. Essa capacidade pode ter origem evolutiva, pois as mulheres precisavam ouvir sons de seus filhos à distância para protegê-los de predadores ou perigos. Número 14. Entramos no mundo da visão. As mulheres possuem uma maior capacidade de distinguir cores e tons, o que pode ser útil na hora de escolher roupas e maquiagens. Além disso, as mulheres têm uma maior amplitude do campo visual, podendo ver mais objetos nas laterais sem mover a cabeça. Número 15. Descobrimos que as mulheres precisam de mais sono do que os homens, cerca de 20 minutos a mais por noite. O sono é um estado fisiológico em que ocorrem vários processos importantes para a saúde física e mental, como a consolidação da memória, a regulação hormonal e a reparação celular. As mulheres tendem a realizar mais tarefas cognitivas complexas durante o dia, como planejar, organizar e resolver problemas, o que exige mais energia e desgaste do cérebro. Por isso, elas precisam dormir mais para recuperar as funções cerebrais. Número 16. Destacamos a criatividade das mulheres. Elas possuem uma maior atividade na região do cérebro responsável pela imaginação, pela geração de ideias originais. Isso pode se refletir em suas habilidades artísticas ou em sua capacidade de resolver problemas. Número 17. Entramos no mundo da intuição. As mulheres possuem uma maior habilidade de captar sinais não verbais e emoções nas outras pessoas, o que lhes permite ter uma maior comunicação e empatia. Elas também são mais propensas a confiar em seus instintos e seguir sua intuição. A intuição é a capacidade de compreender ou saber algo sem usar a razão ou a lógica, que é a parte do cérebro responsável pelas emoções, pelos instintos e pela memória emocional. Essa atividade facilita a percepção e a interpretação de pistas sutis, como expressões faciais, gestos e tons de voz. Número 18. Descobrimos que as mulheres possuem um senso de humor mais refinado do que os homens. Elas são capazes de apreciar piadas mais sutis e complexas, além de rir mais frequentemente. As mulheres têm uma maior atividade no córtex pré-frontal do cérebro, que é a área envolvida no processamento do humor, na compreensão do texto e na resolução de conflitos. Além disso, as mulheres têm uma maior produção de endorfinas, que são substâncias químicas que provocam sensações de prazer e bem-estar. Número 19. Trazemos uma notícia surpreendente. As mulheres estão ficando mais inteligentes do que os homens. Segundo um estudo realizado, as mulheres têm apresentado um aumento maior no QI médio do que os homens nas últimas décadas, o que pode ser atribuído a fatores como educação, nutrição e oportunidades sociais. A inteligência é a capacidade de adquirir e aplicar conhecimentos e habilidades em diferentes situações. O QI é um índice que mede o nível de inteligência de uma pessoa por meio de testes padronizados. As mulheres têm superado os homens em áreas como raciocínio verbal, memória e velocidade mental. Número 20. As mulheres tendem a sonhar mais do que os homens e a lembrar mais dos seus sonhos. Elas também sonham com temas mais variados e emocionais, enquanto os homens sonham com temas mais relacionados à violência ou sexualidade. As mulheres têm uma maior atividade na região do cérebro responsável pelos sonhos, chamada córtex cingulado anterior, que está relacionada à memória emocional e à empatia. Além disso, as mulheres têm um sono mais leve e fragmentado do que os homens, o que facilita o despertar durante ou após os sonhos. Número 21. Descobrimos que as mulheres possuem uma maior tolerância à dor do que os homens. Isso se deve ao fato de que elas produzem mais endorfinas, substâncias químicas que aliviam a dor, em maior quantidade e velocidade do que os homens. Número 22. Destacamos a capacidade de aprendizagem das mulheres. Elas possuem uma maior facilidade para adquirir novas habilidades e conhecimentos, especialmente em áreas como linguagem, música e arte. Elas também são mais persistentes e motivadas para superar desafios e alcançar seus objetivos. Número 23. Entramos no mundo da liderança. As mulheres possuem um estilo de liderança mais democrático e colaborativo do que os homens.
o que lhes permite inspirar e engajar suas equipes, além de promover a inovação e a criatividade. Número 24. As mulheres possuem uma autoestima mais elevada do que os homens. Isso se deve ao fato de que elas valorizam mais as suas qualidades internas do que as externas, além de terem uma maior rede de apoio social e emocional. Número 25. Trazemos uma notícia maravilhosa. As mulheres são mais felizes do que os homens. Segundo um estudo realizado pela Universidade de Cambridge, as mulheres possuem uma maior satisfação com a vida e uma menor incidência de depressão do que os homens. Isso se deve a fatores como maior expressão emocional, maior resiliência e maior senso de propósito e maior gratidão. Gostaram desses fatos incríveis sobre as mulheres? Espero que sim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você tem alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, deixe nos comentários. Eu sou o Observador do Mundo e eu vou ficando por aqui.